Já aconteceu com você de você olhar um tema de redação e não ter ideia do que falar sobre ele? Ou ainda escrever uma redação e quando ela for corrigida descobrir que seu argumento está fraco e não ter ideia de como resolver esse problema? A argumentação é super importante para o texto dissertativo argumentativo, porque é através dela que o corretor consegue perceber qual é a sua opinião sobre o ponto de vista. Por isso, ela pode ser considerada o coração do seu texto. A argumentação também faz toda a diferença na nota. Uma argumentação fraca puxa sua nota para baixo, assim como uma argumentação forte leva sua nota lá para cima. Então, nesse vídeo, eu vim te apresentar 2 tipos de argumento que vão te ajudar a argumentar de forma consistente na sua redação. Eu sou Raquel Lima, professora de redação e fundadora do Corredação, uma plataforma de preparação para a redação do Enem e de outros vestibulares. Nesse vídeo, eu vou trazer 2 tipos de argumentos para te ajudar na sua redação, mas você precisa saber que existem vários tipos de argumentação e várias estratégias argumentativas diferentes. E o ideal é que você, se tiver tempo, é claro, pratique usando cada estratégia de argumentação para entender qual é a estratégia que melhor se encaixa para você. Muitos alunos perguntam qual é a estratégia argumentativa mais forte, qual é a estratégia correta, qual é a estratégia que faz com que você tire uma nota alta na redação do Enem. Só que as estratégias argumentativas, os tipos de argumentos, eles são avaliados da mesma maneira. Por isso não importa se você usar, por exemplo, um argumento de exemplificação ou um argumento de comparação. Ambos vão ser analisados da mesma forma. O importante é usar um tipo de argumentação que te deixe seguro para usar a estratégia que você quiser e desenvolver o seu ponto de vista mostrando para o corretor o que você pensa sobre o assunto. Muito além do que você tem para dizer sobre determinado tema, o corretor está preocupado em descobrir se você sabe escrever um texto dissertativo argumentativo do jeitinho que a banca do Enem, por exemplo, pede, ou a banca de qualquer outro vestibular ou concurso. Por isso, não se apegue a tipos argumentativos. Teste e escolha aquele que melhor funciona para você. Aqui nesse vídeo eu vou te apresentar 2 tipos argumentativos que são os mais utilizados e os mais fáceis, digamos assim, porque é mais difícil você errar e se perder no meio do caminho construindo um argumento fraco usando essas 2 estratégias. Por isso, sem mais delongas, vamos começar. O primeiro tipo de argumento é o argumento de exemplificação e ele se encaixa super bem com dados estatísticos ou fatos históricos. A exemplificação já está dentro da própria etimologia da palavra. É quando você usa exemplos para falar sobre determinado assunto. E aqui eu preciso te dizer que o repertório, ele é uma verdadeira carta na manga na sua argumentação. Usar repertórios socioculturais dentro dos seus parágrafos argumentativos vão te colocar na frente e te ajudar a desenvolver um argumento forte. E aqui, esse tipo de argumentação por exemplificação é a prova disso. Você pode usar tanto os dados estatísticos quanto algum evento histórico que tenha acontecido no passado para fazer uma relação entre semelhança ou diferença, mostrando que o que aconteceu no passado ou algum dado estatístico se comprova no dia de hoje, ou seja, volta a acontecer, ou é algo que não acontecia no passado, por exemplo, e que está acontecendo no presente. Nada melhor do que ver na prática como você pode fazer essa argumentação por exemplificação para entender melhor sobre isso. Então pensa no tema da persistência do racismo na sociedade brasileira. Esse assunto pode ser relacionado ao dado estatístico do Atlas da Violência, que afirma que 75% dos homicídios são contra pessoas negras. Esse exemplo, ele mostra que existe de fato a persistência do racismo na sociedade brasileira. Então, a partir do uso desse dado estatístico, você pode usar a exemplificação aproximando as 2 realidades. O exemplo que você trouxe com a realidade brasileira de que o racismo persiste na sociedade brasileira, buscando as possíveis causas e principalmente as consequências desse racismo imperar na sociedade. Outro tipo de argumentação que você pode utilizar no seu texto é a argumentação por comparação, em que você aproxima ou afasta 2 realidades diferentes. Para fazer essa argumentação por comparação, você pode usar o movimento
de causa e efeito, em que você mostra uma determinada situação e aponta o efeito que essa situação tem na sociedade. Calma, parece complexo, mas a gente também vai ver um exemplo na prática. Continua pensando no tema da persistência do racismo na sociedade brasileira. Você pode usar esse recorte temático que já foi feito na frase tema para pensar na realidade do racismo nos Estados Unidos e no Brasil. Quais são as diferenças entre esse preconceito racial nos dois países? Nos Estados Unidos era muito mais intensa a segregação social, ou seja, as pessoas elas precisavam usar banheiros diferentes, sentar em bancos diferentes, frequentar lugares diferentes e até morar em bairros diferentes dependendo da cor da pele. Existia o bairro para negros e o bairro para brancos. No Brasil, esse processo de preconceito racial não foi impactado pela segregação racial, ou seja, não existia essa diferença entre objetos e lugares que poderiam ser usados por negros ou brancos. Porém, isso não significa que não ocorreu segregação e que não ocorreu racismo no Brasil. Pelo contrário, existe um racismo que talvez seja muito mais violento, já que é um racismo velado. Grande parte da população brasileira não se considera racista, mas tem atitudes que podem ser consideradas racistas. Portanto, você pode comparar as realidades tanto americana quanto brasileira, dizendo que, embora no Brasil não tenha existido essa segregação prática na vida real das pessoas, o movimento de silenciar essa causa fez com que o racismo fosse muito mais difícil de combater nos dias de hoje. Apesar de tanto tempo, apesar de tantas evidências de racismo presentes na sociedade brasileira. Essa pode ser uma linha de argumentação que você pode construir dentro do seu parágrafo através da argumentação por comparação. Dentro da argumentação por comparação, você pode usar a estratégia de causa e efeito, ainda dentro desse eixo, dizendo que na sociedade americana, por ter ocorrido a segregação racial, isso fez com que o racismo fosse muito mais explícito, muito mais claro. E esse movimento acabou por ajudar a combater o racismo dentro da sociedade nos Estados Unidos. Porém, no Brasil, pelo racismo ser tão velado e escondido, o preconceito é muito mais difícil de combater, porque é necessário primeiro que as pessoas se conscientizem de que o que elas falam ou a atitude delas está errada, para em seguida combater o racismo, uma vez que elas já tenham consciência de que algumas falas e algumas atitudes das mesmas podem ser considerados preconceito racial. Logo, você vai fazer uma relação entre uma determinada coisa que aconteceu e as consequências, o impacto daquela primeira coisa na sociedade brasileira. O fato de não ter existido segregação racial no Brasil fez com que o combate ao racismo nos dias de hoje seja um pouco mais difícil de ser combatido, por exemplo. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de deixar o seu like e conferir aqui na descrição mais tipos de argumentos que vão te ajudar a desenvolver o seu texto dissertativo argumentativo de maneira mais firme. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!